Esse aqui também é uma tradução de luxo, né? Uma capa toda bonita, toda bem preparada. Dentro vocês têm trechos bem trabalhados, como se fosse história de Era uma Vez, né? Uma letra maior. Esse aqui foi traduzido pelo Frei Beto. Ele tem alguns problemas de tradução, ok? Só para vocês observar tudo aquilo que eu já li um dia sobre o Pequeno Príncipe. Esse aqui, eu não queria comprar o livro da história do filme, que foi uma animação que teve no cinema há pouco tempo, mas acabei comprando essa edição pocket, né, de bolso. Esse, ele está esgotado, então eu comprei na internet, aí ele já está mais velhinho. Esse aqui ele traz detalhes que, para mim, enquanto pesquisador das questões históricas, tem mais relevância do que para vocês. Aqui eu ganhei esse recentemente, que veio diretamente de Buenos Aires, na Argentina, né? Que eu ainda não separei, mas tenho um quebra-cabeça com essa imagem. Eu estou mostrando tudo aquilo que eu fui lendo, fui colecionando a respeito da história, para também levar como uma imagem lúdica, né? Para ficar só essas questões da história que eu vou falar agora. Esse aqui eu ganhei também, está em francês, Le Petit Prince. Esse aqui já é uma saga. Já ouviu falar em fanfic? Já, né? Harry Potter teve muito fanfic. Então, esse aqui já foi uma questão de fanfic de O Pequeno Príncipe lá na França. E também da Argentina, El Principito. Livro para colorir, né? Porque aí quem é colecionador vai colecionando tudo. Então, livro para colorir, não pintei, só o primeiro desenho mesmo, né? Isso aqui é legal dele também, a gente vai recentemente. Dizem que é para relaxar, né? A gente teve um mês de setembro, acho que era o mês das artes. A gente tinha várias experiências coloridas, mas teve? Quem coloriu? Coloriu, Aqui só um livro sobre as melhores frases de todos os livros do Antoine, que é o do livro, né? Esse é Terra dos Homens. Ele vai tratar muito da vida dele enquanto piloto de guerra e o voo noturno também como piloto de guerra, mas aqui ele menciona as vezes que ele parou em Florianópolis, em Campeche. Então aqui está provado, né, por meio do relato dele, que ele esteve aqui. Cartas do Pequeno Príncipe. Se vocês olharem a dedicatória do livro que está com vocês, vocês vão ver que ele conversa com um judeu. E aqui tem as cartas dele ao refém, né, que é um judeu, cartas para a mãe dele. Aí, claro, né, outras histórias, aqui ele pular. Esse aqui é a história que vocês leram, Pequeno Príncipe, mas em cordel. Então, o cordel, vocês sabem, ele tem um ritmo, né, como se fosse um ritmo poético de se narrar, ok? Bom, mostrei tudo isso, né? Tu leu todo esse livro? Reli, né? É a mesma história. Então eu reli lendo tudo isso aqui. Esse daí nem dá pra ler. Esse dá pra ler. Ó, é bem grande a letra. E esse é o verdadeiro livro de bolso, né? Aí vocês prestaram atenção de que essa história, ela é uma história de um piloto que vai narrar O Pequeno Príncipe. Então, Antoine de Saint-Exupéry, ele era um piloto de guerra. Vocês vão ver, deixa eu passar aqui para vocês, antes de acabar a bateria. É o seguinte, eu preciso falar de um momento histórico antes da gente falar de alguns aspectos da história do Pequeno Príncipe, tá? Deixa eu passar aqui para poder passar. Bom, o contexto que a gente tem é da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês leram também O Menino Pijama Ilustrado? Sim. Então vocês conhecem a questão histórica da Segunda Guerra, né? Esse é o Antoine de Saint-Exupéry enquanto adulto, tá? E aqui vocês vão ver uma foto dele enquanto piloto de guerra que precisou levar a correspondência de um lado a outro, levar mantimento, por aí. Quando ele é criança, ele vai morar, porque o pai mora. Ele vai morar com uma tia. E essa tia, ela tinha uma casa de campo muito grande. E ali ele começou já a imaginar algumas situações que aparecem na história. Como essa da jiboia, que é o gole, o elefante, mas as pessoas enxergam
Os adultos enxergam o chapéu. Então isso aí já é fruto do que ele viveu na infância, tá? E essa história que vocês leram, ela tem muito a ver com isso, tá? Com a experiência de vida dele, principalmente como piloto de guerra. E também vai mostrar um pouco do que ele sentia. Ó, ele fica chateado quando o adulto não entende os desenhos dele quando criança. Ele fica triste quando ele tem que abandonar os seus desenhos para seguir uma outra carreira. Ele tem medo quando, na história, é representado que ele tem que se separar do Pequeno Príncipe. E quando ele fala desse medo, é um medo de separação, né? Porque ele tem que se separar de outros amigos por causa da guerra. Tá? Então, os temas que são abordados na história são valorização da vida, dar sentido à vida, natureza, amigos, trabalho, amor e principalmente a questão da efemeridade da vida. Ou seja, a vida que é muito passageira, muito rápida. E a gente vê essa questão da efemeridade nas questões de quando trata da raposa, né? A raposa ela é caçada pelos caçadores, pelo homem. A flor ela tem uma vida curta, né? E também tristeza, lágrima, solidão e separação. Eu não quero me prender muito nessa questão histórica, mas a história do Pequeno Príncipe ela não começa quando diz que era uma vez ou algo do tipo, né? Deixa eu pegar essa versão que vocês mais usaram. Ela começa com uma dedicatória. Eu vou ler rapidinho. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é meu melhor amigo. Tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França. Presta atenção nesse detalhe. Mora na França. E ela tem fome e frio. Por que ela tem fome e frio? Porque Segunda Guerra Mundial, né? Estamos aí em período de escassez. Ela precisa de consolo, porque ela está passando por uma guerra. Se todos esses motivos não bastam, então eu dedico este livro à criança que um dia essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas já foram um dia criança, mas poucas se lembram disso. Corrijo então a dedicatória. A Leon Werth, quando ele era criança. O Leon era o melhor amigo do Antoine de Saint-Exupéry. Ele era judeu e ele estava sendo perseguido pela Alemanha nazista. Então assim, ó, quem está com o livro na mão, abre o primeiro desenho. Aí depois da dedicatória, a história começa aqui, ó, pelo desenho. Tá? Não começa pelo texto. A história já começa no desenho. Esse desenho é uma narrativa. Não começa no texto. Alguém sabe me dizer o que significa esse desenho da cobra engolindo o bicho? É o desenho que ele faz. Moço, o meu começa no texto. Então, eu já está com problema aí da tradução, porque é uma adaptação, né? É da FTV o teu? É o da FTV. Mas todos os livros que estão aqui na mesa, se você pegar, começa com essa imagem, que já é um texto, tá? Essa cobra enrolada no bicho, que vai engolir esse bicho, representa o seguinte: a cobra é a Alemanha nazista. E o bicho são todos aqueles que foram devorados por esse período durante a guerra. Então essa é a representação que ele quis fazer. Porque não morreram só os judeus. Não foram só perseguidos os judeus. Foram perseguidos os negros, homossexual, cigano, doente mental, doente físico. Todas essas pessoas iam para campo de concentração ou campo de extermínio. Qual a diferença? Campo de concentração, ficavam lá no trabalho escravo. Campo de extermínio era para morrer. Então quem morria primeiro? Quem tinha problemas físicos, quem tinha problema mental, os negros, os ciganos, os doentes, esses morriam primeiro. Tá? E os outros iam ser escravizados primeiro antes de morrer. Certo? Então essa é a representação disso. Tudo isso em ligação com a Segunda Guerra. Aí a história do chapéu,
ou da cobra, do elefante, eu vou pular porque vocês já entenderam, né? Todos conseguiram entender. Olha só, um aviador no meio do deserto do Saara, e ele encontra uma criança querendo um desenho de um carneiro, e ele desenha. Então, o primeiro não serve por quê? Muito doente, né? O segundo não serve porque já era um bode, já estava, né, um cabrito, já era adulto. Então, ele já tinha meia vida. Ele queria algo que vivesse mais tempo lá no planeta e comesse as ervas. O outro estava velho demais, menos vida ainda, né? Então, o que ele faz? Uma caixa. Desenha uma caixa e diz que lá dentro está o alveiro, o carneirinho, aquilo que ele queria, para levar, e ele ficou satisfeito. Ele olhou pelo buraco da caixa do desenho e viu que o carneirinho estava todo. Aqui, o Antoine trabalha a questão da gente poder trabalhar o lúdico, trabalhar a imaginação, para a gente poder também ficar um pouco distante da nossa realidade em alguns momentos, né? E também saber como trabalhar a diversidade. Mas enfim, é um assunto muito longe. Como vocês sabem, ele morava num asteroide muito pequeno, e ele tinha que cuidar para que o baobá não tomasse conta, destruísse, né? Vocês já viram um baobá na internet? Ele é grande, né? Eu estudei baobá, acho que era no primeiro ano, a gente estava fazendo trabalho sobre pequeno príncipe, daí a gente aprendeu sobre baobá. São árvores africanas enormes, né? Que elas ficam... Acho que foi da mesma época da outra menina que fez com a professora Denise o trabalho do pequeno príncipe. Então, são árvores gigantescas, tá? Que dá até para fazer uma cabana e morar dentro. Eu tenho... Eu esqueci teu nome. Evandro. Eu tenho um bonequinho do Pequeno Príncipe que a minha mãe comprou ou fez, não lembro, do trabalho que a gente... Não, era de... É de pano. A gente teve que fazer primeiro. É verdade. Eu também tenho. Aí eu botei pra doação pro Luísa. Eu tenho. Perdi. Gente, então vamos lá. Outra coisa muito interessante que vocês não têm aí no livro, que vocês teriam que analisar, todas as vezes que a ilustração ficar preta e branca, estou falando dessa edição aqui, tá? Eu não conheço a FTD. Essa edição da FTD eu não conheço. Então toda vez que nessa história aqui, ou nesses outros que eu trouxe, a ilustração ficar preta e branca, é porque ele está triste ou ele está chorando. O Pequeno Príncipe ele chora 7 vezes, ele visita 7 planetas. O que a gente conhece sobre o número 7 na história da humanidade? Número 47 ou 5? Número 7. Eu falei que o primo dele escreveu um livro sobre a Bíblia e Jesus. O que vocês lembram do número 7 quando se fala Bíblia, Jesus ou Igreja? Costela. O mundo foi criado em quantos dias, segundo a Bíblia? 7 dias. Então a gente começa a ver algumas representações da Bíblia e do catolicismo dentro da história quando a gente vê isso. 7 dias, 7 vezes ele chora, e a raposa, daqui a pouco eu falo dela, ela também tem uma representação do cristianismo ali, quando a raposa aparece. Bom, o que vocês acharam da rosa? Vão falando aí para mim, enquanto eu vou botar umas imagens aqui, tá? Vocês gostaram da rosa, da história? Não. Por que não? É tipo isso. Por que não gostou da rosa? Ela tem atitudes... Oi? Pode falar? Ela era simpática, a Rosa? Não. Ela era o quê? Mal-humorada. Mal-humorada. Ela era egoísta. Ela pediu para ele molhar, para ele cuidar dela, para botar uma redoma, para fazer tudo por ela, né? Essa Rosa, gente, ele se baseou na esposa dele, tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, esses livros que eu mostrei para vocês, nessa parte que vai falar. Por quê? Sabe quando ele coloca a redoma em cima dela, ou paravento? Ela diz que é porque tem uma corrente de vento e aquilo ela provocava tosse nela. A esposa dele tinha asma. Então, quando tinha corrente de vento, ela tinha crises de asma e ela tinha que se isolar, porque ela não existia naquela época essa bombinha que hoje
quem é asmático utiliza, né? Estamos falando de 1800, início de 1900, tá? Foi o período que ele viveu. Então tá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu já falei, quando ele fica triste, a imagem fica preto e branco, e quando ele está bem, a imagem colorida, né? Aí ele resolve cuidar lá do planeta dele e parte para visitar outros planetas em busca de um sentido para a vida dele, porque a vida dele não tinha mais sentido. Era cuidar da rosa, era cuidar dos 3 pulcões, que um era inativo e 2 ativos, cuidar do que tinha ali no planetinha dele, que era pequeno, e deu. Ele queria um novo sentido para a vida. Pô, será que a vida é só isso? É só cuidar dessa rosa? É só estudar? A vida é só brincar? Né? Então, ele vai para um planeta muito bizarro, né? Que tem um rei que reina sozinho, sem ter súdito. E quando o pequeno príncipe ele se sente assim, né? Agora eu vou ser rei de verdade. Vou dizer, ordeno que torça. Eu ordeno que pare de tossir. Então assim, ele era um rei, ele queria ser soberano, mas ao mesmo tempo ele era compassivo, né? Ele tinha que ser flexível, bondoso, porque era o único súdito que apareceu em Angra. E nisso a gente também pode fazer algumas analogias ali no nosso dia a dia, né? Quanta gente quer mandar na gente, quantas pessoas querem ter esse poder de dominar, de comandar, aí vai. No segundo planeta, também, ele sai daqui dizendo, adulto é esquisito. No segundo planeta, que tem o homem vaidoso, quem você todas as vezes queria alguém aplaudir, levantar o chapéu, né? O homem vaidoso, ele queria aplausos, queria atenção, queria que todo mundo percebesse que ele existia, que ele estava ali. Hoje em dia a gente não tem algo que a gente faz que é parecido com isso. Todo mundo aqui tem rede social? Instagram, Facebook, Snapchat, essas coisas aí. Um desses, não precisa ter tudo. O que a gente mais gosta quando a gente posta uma foto? Like. Acho que é o like, né? Olha que o homem é vaidoso, né? Então aplaude aí para eu tirar meu chapéu. A gente fica esperando que alguém curta, né? Então é uma questão de vaidade. O bêbado. O que vocês acharam do bêbado? Ele é legal. Ah, muito louco, né? Não, ele é legal. Não, ele bebia para esquecer que ele bebia. Para que ele bebe? Pra dizer que ele bebe? Porque ele tem vergonha de beber, ele quer dizer isso. Bom, ele sai do planeta do vaidoso dizendo, realmente o adulto é um bicho estranho. Ele vai sair desse planeta do bêbado, com pena do bêbado, triste, e dizendo, o adulto realmente é um bicho muito estranho. Um bicho muito. Aí ele conhece o homem de negócio, que está calculando as estrelas, mas para que ele calcula de estrela? Porque eu coloco no banco, mas como você vai colocar a estrela no banco? Aí eu conto, coloco no papel quanto tem e coloco no É igual banco. acontece no filme, né? Que depois ele, no final do filme, O desenho, né? A animação, isso. Ele aparece bastante. Mas aqui mostra uma crítica às pessoas que ficam acumulando coisas, acumulando dinheiro, acumulando e não vivem direito, né? Porque não saía dali para nada. Esse aqui, o Pequeno Príncipe gostou dele, né? Que é o acendedor de lampiões. Por quê? O Pequeno Príncipe no planeta dele gostava de ver o pôr do sol. E aqui ele pôde ver 1 ano de pôr do sol, para ele era um dia. Né? Mas era um homem triste, né? Por quê? Ele tinha que apagar o lampião quando era noite e acender o lampião quando era dia. Só que o planeta foi ficando cada vez mais rápido e os dias não levavam mais 24 horas, levavam 1 minuto. Então ele acendia e 1 minuto apagava. Então, mas pra quê? Que era a regra. E Mas só tinha ele. Mas só tinha ele. Mas ele seguia uma regra. A regra dele é fazer uma pessoa. Foi entender? Ele deveria fazer o que ele quisesse. Porque o príncipe ainda deu uma dica, né? Ah, então você pode andar um pouco para trás, que vai demorar mais para o sol se pôr e o dia acabar. Então toda vez que você quiser descansar, você anda para trás, demora o planeta girar, né? Olha para frente, desculpa, era para frente. Aí o planeta. Mas ele seguia as regras. Então assim, só para a gente pensar, regra
ela precisa ser seguida. Por quê? A regra, ela vai estipular assim, ó, eu estou falando, vocês estão ouvindo. Quando eu der a palavra para vocês vão falar, eu vou ouvir, e os outros também. Então isso aqui faz parte de uma grande regra, que é a regra social. Então, mas, ao mesmo tempo, existe a questão da flexibilidade. A gente precisa ser flexível com regras, não é? A tua mãe te dá uma regra, meu filho, ó, você não vai levar o celular para a escola. Aí você, ok, mãe, não leva. Mas um dia eu disse, mãe, mas hoje a gente vai precisar fazer uma atividade que vai precisar do celular, então vou levar. Então essas são questões de regras que são discutidas e a gente pode ficar aqui falando uma tarde inteira só sobre esse personagem e regra. O geógrafo, ele faz uma crítica com aquelas pessoas que conhecem tudo por meio da televisão ou por meio da leitura dos livros, mas nunca viajou para conhecer no local, né? Aí vocês vão entender aos poucos por que nós estamos isso aqui, tá? Aí esse que a mulher fez junto com esse. Tem que ter mais um. Está quase acabando, tá bem? Até que você seguinte, eu me confundi. Tá. Então ele chega no sétimo planeta, 7 aí, né? Que é o planeta Terra. E aqui ele encontra o aviador. E tem toda aquela história que eu não vou repetir, que vocês vão ler. Todos lembram? Conseguiram chegar até o final? Às vezes acontece de um ou outro não conseguir. A gente lê rápido e a gente lê devagar. Então o que acontece? Ele chega aqui e procura pelo humano. Ele encontra o quê primeiro? O que ele encontra? Qual é o primeiro personagem? A serpente, não é? Vamos voltar um pouquinho à história da Bíblia de novo, só para lembrar de questões históricas. Na Bíblia existe uma serpente? Sim. Que é a que tenta Adão e Eva, né? Lá com o fruto proibido. Sim. Então olha ali de novo um elemento do catolicismo, daquilo que ele era, né, enquanto religioso, inserido na obra. O que vocês acharam quando ele encontrou o roseral? Muito legal, muito legal. Por que é legal? Porque, tipo, ele encontra várias rosas e, tipo, ele acha legal. Ele ficou com saudade da rosa dele, mas foi uma coisa muito problemática. Vocês perceberam que isso aqui foi um problema para a vida dele? Vocês perceberam que isso aqui foi um problema para a vida dele? Por isso que foi dando problema. Mas por que foi um problema? É que Porque ele lembrou da rosa dele, ficou com saudade. É, porque a rosa Aí ele ficou triste. A Rosa falou que era única. E o que ele percebeu que ela era? Era várias. Ela era várias, não era. Eu também achei legal, por causa que ele descobriu Que ela era mentirosa. Daí ele dá um desfecho legal pra história. Ah, mas eu lembro que é a única rosa que fala. Ele dá um desfecho legal pra história. Não, dá desfecho legal por causa de várias rosas e tal, que ele descobre que a rosa era muito horrorosa e tal. Agora eu queria ver uma coisa com vocês. A raposa, ela aparece na história e ela fala com o personagem, o Pequeno Príncipe. Vocês perceberam nisso também, né? A Rosa é um personagem, não é a Rosa Maria, a Rosa Ana, a Rosa Clara. O Pequeno Príncipe ele não é o João Pequeno Príncipe, ele é o Pequeno Príncipe. Esse é o nome dele. A raposa é a raposa. O caçador é o caçador. Então, assim, os personagens, eles têm os nomes que os representam, né? Ele fala que tudo é legal, né? Então, assim, agora eu quero saber. A raposa, ela é uma figura melhor ou pior que a rosa? Melhor. Mas para nós humanos, a raposa não é legal, porque ela é a galinha, os bichos que a gente cuida, né? O nosso coelho. Tem coelho? Pega galinha, eu boto dentro de casa. Mas Do capivara. a raposa, ela não é uma amiga, ela se torna uma amiga. Porque o que ela fala pro Pequeno Príncipe? Aí ele fica perguntando o que é cativar. O que é cativar? Então eu vou perguntar uma coisa para
vocês. Hoje em dia, vocês, na amizade de vocês criam esses laços, vocês cativam essa amizade, ou você tem aquela amizade superficial, assim, meu colega lá da escola, porque converso, troco as ideias, virou, outro dia passou num lugar, viu, escuta comigo, viu? Isso não é amizade, né? Isso não é criar laços. Vocês criam laços de amizade entre vocês? Sim. Você tem amigo aqui? Amigo. Não colega. Amigo, você tem? Já foi na tua casa? Você já foi na casa? Quem? O Eduardo não é, tu nunca foi na casa dele, nem ele vem na tua casa. Deixa eu falar uma coisa. Pessoal, tá acabando, tá? Nossa, tá quase acabando, porque vamos prestar atenção, porque depois a professora Alexandre vai fazer perguntas. Sério? Não tem. Ok, pessoal. Eu não venho pra lá. Depois ela passa por isso. Só depois de perguntas. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aqui um momento em que a raposa aparece na história. Ela é a parte mais marcante da história que todo mundo conhece. Pelo menos todo mundo já ouviu falar da frase, né? Que você é responsável por aquilo que cativa. Tem uma versão que fala isso, a outra já é diferente. Porque a raposa, ela pede para ser cativada. E quando ela é cativada, ela se torna amiga dele. Mas aí ele fala, mas eu preciso ir embora. Você vai sentir a minha falta, vai chorar. Ela, não, eu não vou sentir a tua falta. Olha só como uma coisa vai se amarrar daqui a pouco. A morte dele. Eu não vou sentir a tua falta, porque eu olho no meio do campo e eu vou lembrar de você por causa da cor do seu cabelo. E o Pequeno Príncipe, ele vai falar algo muito parecido para o piloto, né? Com relação às estrelas, mas a gente vai chegar lá. E uma coisa, quando você marca com um amigo ou uma amiga de se encontrar em um lugar, você fica ansioso, ansiosa? O Eduardo nunca vai. O Eduardo sempre se atrasa. Ele não foi cativado. Sempre se atrasa. Mas assim, ó, O Eduardo sempre se atrasa. você percebe ali na fala da raposa que quando ela diz assim, ó, se você diz que vem às 4, a 3 eu fico te esperando. Então ali ela já está na felicidade da espera. Ô Evandro, pro Eduardo tem que falar que tem que ir às 2 pra ele chegar às 5. Mas eu faço isso, eu tenho um amigo que eu falo assim, às 7 horas a gente vai jantar, mas não pode. Na minha ideia, eu vou às 8, mas com ele tem que sair às 7, porque até às 8 ele fica. Então o Eduardo é assim. Viu? Tem que fazer isso comigo. Marque antecipado do Eduardo. Pequeno Príncipe morre. Morreu a história toda. Livro, eu pensei que ele não morria. Não, Então vamos lá que tá acabando. Pessoal, para a gente finalizar essa questão da vivência dele no planeta Terra e a volta dele, eu só deixo marcado essa descoberta da mentira da Rosa, que ela não era única. Eu deixo para vocês também a ideia da amizade, do laço de amizade, e realmente você cativar ao longo da vida, porque muitos de vocês vão crescer, vão estudar em outros colégios, ou namorar, vão casar, vão morar em outras cidades, mas alguns permanecem a amizade desde aqui, outros vão fazer amizade a partir da desde o primeiro ano. Tem gente aqui que eu sou amigo dele, mas eu conheço como gente. Mas aí aqui você estuda até o terceirão. Desde os 3 anos. Olha só, chegamos no momento do poço e daqui a pouco é a morte do pequeno, né? Eu já dei spoiler pra ele, porque ele não sabia que ele morre. Os dois podem parar de falar. Pessoal, rapidinho, porque a minha voz já tá apagando. Eu falei de manhã e... Igual, quero esquecer.
Não, pode deixar. Quando ele vai para o poço em busca de água, porque já acabou a água deles, o piloto fala que ele estava preparado para sobreviver 7 dias no deserto, 8 dias. E eles já estão no final da jornada. Está quase pronto já o avião. E a representação da água diz assim, ó, ele riu, pegou a corda e fez girar rodando, né? Então quando ele bebe água, diz assim, ó, dá-me de beber. Isso também... Da Bíblia. É da Bíblia, é mais uma representação, né? Inserida ali no catolicismo, ou do cristianismo, vamos botar assim. Aqui ele era católico. E quando ele vai, no meio da noite, conversar com a serpente, ela é a representação do mal, não é? Sim. E o mal, ele faz o contrário do que o bem quer. O bem quer dar a vida e o mal quer tirar. Se você for prestar atenção na história, o bem possibilita o bem para a vida e o mal quer tomar a vida. Então a serpente, ela vai ser aquela que vai dar o fim à vida do pequeno príncipe nessa história. Dá aquela picada. Isso. Só que, ao mesmo tempo que ele sabe que a única forma dele liberar o espírito dele para voltar para o planeta, porque ele vai continuar vivendo lá no planeta dele, não mais na Terra, que aqui ele tomou, olha só como isso é interessante, aqui ele tomou a forma humana, né? Ele tomou um corpo. Isso também vem da Bíblia, tá? Porque a Trindade, o Deus Filho veio em forma de homem e morreu por nós. Então, assim, é tudo uma representação que, estudando a fundo, a gente vai vendo isso o tempo todo. Quando ele morre, o aviador pergunta, mas você vai morrer? Ele, não. Eu simplesmente preciso largar esse corpo aqui, porque ele é pesado, eu não consigo ir para o meu planeta com esse corpo. E ele diz que vai sentir falta. Ele fala, não, eu vou te deixar um presente. Toda noite que você olhar para o céu e perguntar assim, existe uma rosa, como que esse carneirinho ficou nesse planeta? Ele comeu a rosa, ele não comeu? O pequeno príncipe não vai conseguir usar a focinheira, porque ele desenhou a focinheira, mas não desenhou o couro, o batente, né, a corda para amarrar. Então aquela focinheira não ia servir de nada. Então ele fala, quando você olhar para o céu e olhar as estrelas, você vai lembrar da minha risada, que era uma coisa muito marcante no Pequeno Príncipe e que o aviador gostava. Então, o final da história é bem isso, não é? Uma cena do deserto, uma única estrela, e ele dizendo que à noite, às vezes, ele ouvia. E se você um dia viajar e estiver no deserto Saara, olhe para o alto e diga, né, se você ouviu a risada. Bom, para fechar, eu vou mostrar para vocês. Aqui é mais um bloco. Uma moeda, uma caneca e uns ímãs de gelatina. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Como aviador, eu pensei, eu tenho viajado bastante, né? Então eu pensei assim, eu vou fazer uma brincadeira. Quem aqui já assistiu o Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Não? É um filme bem legal e vale a pena assistir. É um filme muito bom, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O filme é todo vermelho e verde. Muito bom. Eu peguei uma ideia. Então toda vez que eu viajo, eu levo um boneco desse. Então esse aqui já foi para o Rio de Janeiro, já foi para umas cidades aí mais perto. E eu tiro foto desses bonecos como ele viajante. Então eu brinco como sendo uma forma desse piloto ainda viajando, né, e levando o seu personagem. Então esse aqui já teve no campo de concentração, ele já teve na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, na Champs-Élysées, já teve em Budapeste, na Áustria, em Viena. Então ele já viajou por bastante lugares. Tu viajou com ele? Viajei e tirava foto com ele. Lá no campo de concentração? É legal lá? Não. É um espaço grande, interessante, mas é um lugar pesado. O ar Tem as barracas para você entrar, visitar, conhecer. Pode entrar? Não, paga, né? Tudo paga. É um ponto turístico, né? É um ponto turístico com guia, né? Então eles contam a história. Eu fui em campo de concentração, tá, gente? Lá ninguém morria por queima ou gás. Morria de fome, de doença.
Aí esses eram queimados. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer agora, porque o tempo voa, né? Já está na hora de vocês irem lá para o professor. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? A gente queria te entregar para você. Obrigado, agradeço. Obrigado. Né? E eu acho que vocês também só têm a agradecer porque vocês fariam uma leitura simples do livro. Não conheceriam tantos detalhes, não conheceriam os personagens, né? Então,